Muitos conhecem a história da Arca de Noé, mas pouco conhecem o coração dessa história. A Bíblia não diz primeiro que Deus julgou o mundo. A Bíblia diz primeiro que Noé achou graça. A arca é a maior revelação de Cristo no Antigo Testamento. E assim como Noé entrou na arca e foi salvo do juízo, hoje nós entramos em Cristo e somos salvos da condenação. A arca aponta para a cruz aponta para a graça, e a graça aponta para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. No filme, querido, Noé acredita que Deus quer destruir toda a humanidade, inclusive sua própria família. E ele chega a cogitar matar os próprios netos para impedir a continuação da raça humana. Um Noé, querido, atormentado, desequilibrado e contraditório. Na Bíblia, Noé é descrito como justo, íntegro e alguém que andava com Deus. No filme, os anjos caídos aparecem como gigantes de pedra chamado vigilante. Eles ajudam Noé a construir a arca e depois são redimidos. Na Bíblia, não existe nenhuma descrição de anjos de pedra. Os anjos que pecaram, segundo Pedro 2:4, Judas 6, estão aprisionados, não ajudando Noé. Eles não são redimidos, nem voltam ao céu. No filme, querido, quase não existe graça. Deus parece distante, severo e impessoal. Não há ênfase em aliança, misericórdia ou muito menos promessa. A palavra-chave da história é: Noé achou graça aos olhos do Senhor. O arco-íris é um sinal de aliança, não apenas de sobrevivência. Hollywood tirou o coração da história, a graça. O filme de Hollywood fala de julgamento sem graça. A Bíblia fala de juízo revertido pela graça. Hollywood mostra um Noé confuso. A Bíblia mostra um Noé guiado por Deus. Hollywood inventa fantasia. A Bíblia, querido, revela Cristo. Então vamos falar da verdadeira história da Arca de Noé que Hollywood não te contou. E a história da redenção, escute bem isso, não começa em Noé. Ela começa no Éden. Quando o pecado entra no mundo, Deus não inicia falando com o homem, mas com a serpente. Em Gênesis 3,15, Deus libera uma sentença profética. E Deus diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui nasce, escute bem isso, e aqui nasce a primeira profecia messiânica. Deus anuncia que a vitória viria pela semente da mulher. Algo incomum, pois a descendência sempre era atribuída ao homem. Isso, escute bem isso, isso já aponta para o nascimento sobrenatural. E a partir desse momento, Satanás entende algo fundamental. A redenção viria por uma linhagem. E ele passa, escute bem isso, e ele passa a perseguir essa semente ao longo da história. Caim e Abel oferecem sacrifício. Abel oferece sangue. E ele reconhece que sem derramamento de sangue não há perdão. Por outro lado, Caim oferece o fruto da terra, obra do seu esforço, símbolo da justiça própria. Deus aceita, querido, Abel e rejeita Caim. O ódio não nasce, escute bem isso, o ódio não nasce da inveja apenas, mas da rejeição da obra humana diante da graça. Caim mata Abel. Satanás tenta eliminar a semente logo no início. E isso revela um princípio espiritual, querido. A religião sempre odeia a graça. A primeira morte está ligada à tentativa de substituir a redenção por um esforço humano. E é interessante, querido, que em Gênesis 6, a Bíblia revela algo profundo e muitas das vezes negligenciado. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Esses filhos de Deus, querido, escute bem isso, não são descendentes piedosos de Sete. Pedro e Judas esclarecem que se trata de anjos que caíram, que abandonaram seu estado original. Pedro diz que esses anjos pecaram, foram aprisionados e estão reservados para o juízo. O objetivo dessa corrupção era contaminar a linhagem humana e impedindo o cumprimento da promessa da semente. A terra, escute bem isso, a terra se enche de violência, corrupção e perversão espiritual.
não era apenas pecado moral, era uma contaminação estrutural da criação. E em meio ao colapso total da humanidade, a Bíblia declara algo poderoso: Noé achou graça aos olhos do Senhor. E essa é a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia. Escute bem isso, não foi Noé quem encontrou Deus, foi a graça, querido, que encontrou Noé. E o nome Noé significa descanso. Deus preserva a linhagem da promessa através de um homem, cujo nome, querido, já aponta para aquilo que Cristo traria plenamente, descanso. E em Hebreus 11 afirma que Noé se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A primeira coisa que Deus disse para Noé, que ele pegasse e passasse betume no lado de dentro e de fora da arca. E o betume, querido, na palavra hebraica significa expiação. Aquele betume representava o próprio sangue de Cristo, que embetumava por dentro e por fora. E qual era o propósito? E qual era o propósito daquele betume? Aquele betume, ele tinha o propósito de impedir que nenhum respingo de água entrasse dentro daquela arca. E nós sabemos que a água representava o juízo. Então por que não dizer que aquele betume impedia, querido, que qualquer tipo de juízo entrasse e alcançasse Noé? Significa que dentro da arca Noé estava protegido. Significa que dentro da arca nenhum respingo de ira podia o alcançar. Isso é maravilhoso. A arca estava protegida, nenhum respingo de ira. Isso significa, querido, aponta para Cristo, aponta para o sangue de Cristo. Quando nós estamos em Cristo, querido, nenhum tipo de juízo, nenhum tipo de condenação pode mais nos alcançar, porque agora estamos guardados em Cristo. E é interessante, querido, que na arca a janela estava na parte superior. A janela da arca não estava nas laterais, estava no alto. Dentro da arca Noé não via. Dentro da arca Noé não via destruição, morte. Noé não via juízo. Ele olhava para cima. E isso ensina que olhar para o lado gera medo. Olhar para dentro gera angústia, mas olhar para Cristo gera descanso. Isso é maravilhoso, querido. Porque depois de um ano a Bíblia diz que a arca repousou em cima do monte Ararat. E a palavra arar significa juízo. Significa que a arca repousou em cima do juízo. Mas o nome Ararat, querido, que é o nome do monte onde a arca repousou, descansou, significa juízo revertido. Todo o juízo foi revertido através de Cristo. Através do sacrifício de Jesus naquela cruz, querido. Todo o juízo, querido, ele recebeu todo o juízo que viria sobre a nossa vida. Por isso que eu digo que hoje não há mais juízo. Deus não nos trata mais consoante o nosso pecado. Deus não olha mais para o nosso pecado, porque Jesus, querido, escute bem isso, Jesus recebeu todo o nosso juízo. Aquela arca é a maior representação de Cristo. Ela recebeu toda a ira, todo o juízo, ela suportou toda a ira e todo o juízo de Deus. E hoje, querido, nós estamos guardados. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não tinha pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado para que nós pudéssemos receber a sua justiça. Para que nós pudéssemos receber a sua justiça. Mas pastor, o que Jesus fez para receber o pecado? Nada, ele não pecou para receber o pecado. Da mesma forma, nós não precisamos fazer nada para receber a sua justiça, porque a justiça é um dom, é um presente. Cristo, ele nos deu esse presente. E hoje nós podemos olhar para o céu e dizer: nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não somos justos porque fazemos as coisas certas. Da mesma forma que ele não passou a ser pecador porque ele errou. Somos justos porque ele venceu, querido. E isso é maravilhoso. Então a arca, ela repousou em cima do monte Ararat. Ararat representa o juízo revertido. Deus reverteu todo o juízo. Deus reverteu todo o juízo que vinha sobre a nossa vida. Hoje não há mais condenação sobre a nossa vida. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O filme de Hollywood diz que quando Noé entrou na arca do Baal, representando Caim, ele entra dentro da arca e se esconde. A Bíblia não fala sobre isso. E o filme diz porque o mal era para dar continuação ao mal.
Aí de repente você está perguntando, mas pastor, como é que depois do dilúvio o mal continuou a acontecer? E Satanás usa a mesma estratégia. Gigante. Tudo faz crer, querido, que mais uma vez houve uma implosão, que esses anjos, querido, não os primeiros lá no início da criação, mas novamente anjos começaram a coabitar com as mulheres e novos gigantes começou a surgir. Mas agora o que Deus vai fazer? Porque a Bíblia diz que Deus, ele fez uma aliança, que até então Deus era conhecido como Elohim, o Deus da criação. Agora ele faz uma aliança com o Noé e ele usa a palavra Jafé, eu sou Javé, o Deus da aliança. Deus faz uma aliança e ele promete através de um arco-íris, mostrando a sua aliança, que ele jamais destruiria a terra. Só que agora está acontecendo a mesma coisa. Novamente, querido, novamente está surgindo gigante, novamente está vindo a perversidade, novamente está surgindo a maldade. E o que Deus vai fazer? Outro dilúvio? Não, Deus não vai trazer mais juízo. Mas a Bíblia diz que Deus levanta Israel. Deus levanta Israel para combater os gigantes. Deus levanta Israel, esse era o propósito de Deus em Israel, levantar Israel através da aliança que ele fez com Abraão, para paralisar a ação de Satanás, para impedir a promessa. Esse era o propósito, sempre foi o propósito de Satanás, impedir a promessa que se cumprisse, que Deus, da semente da mulher, nasceria um que ia esmagar a sua cabeça. Anos depois, querido, há um cenário onde há um gigante, e ele está blasfemando contra Israel, está blasfemando contra o Deus de Israel. E a Bíblia diz, querido, que Deus levanta um jovem chamado Davi. E a Bíblia diz que quando Davi chega diante de Golias, ele diz: tu vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti, em nome de Javé, em nome do Deus Todo-Poderoso. Davi, querido, está usando agora o mesmo nome que Deus se revelou para Noé, o Deus de aliança. E hoje tu vai saber, Davi falando, hoje tu vai saber que tu não afrontaste Israel, mas tu tem afrontado o Deus vivo. E a Bíblia diz, querido, que Davi, ele derruba aquele gigante com uma pedra, com uma funda. E a Bíblia diz que quando ele cai, a Bíblia diz que Davi, ele arranca a cabeça de Golias. Ele arranca a cabeça de Golias. E a Bíblia diz que ele pega aquela cabeça como um símbolo de vitória. Como um símbolo de vitória. E a Bíblia diz que ele vai levar essa cabeça para Jerusalém. Sabe o que me chama a atenção? Que nesse período, Jerusalém ainda não era totalmente dominada. Havia muitas áreas em Jerusalém que ainda precisava ser conquistada. E aquela cabeça, querido, que estava sendo levada, aquela cabeça que estava sendo levada para Jerusalém, significava algo já profético, já falava da vitória do nosso Deus, já falava da vitória do nosso Deus Todo-Poderoso. Aquela cabeça que foi levada para Jerusalém já significava aquele que Deus ia levantar, que estava na profecia, que esmagaria a cabeça de Satanás. E a Bíblia diz, querido, que alguns anos depois, a Bíblia diz, querido, que Jesus foi crucificado em cima de um monte chamado Monte Gólgota, ou o Monte da Caveira. Era um monte que tinha uma aparência de uma caveira. Era como se Jesus fosse crucificado em cima da caveira. Isso significava o quê? Significava a redenção total. Significava o triunfo de Jesus. Significava o triunfo de Jesus sobre Satanás. Significava o cumprimento da profecia, que da semente da mulher, isso é maravilhoso, que da semente da mulher, Deus levantaria um que ele iria ferir a seu calcanhar, mas que ele iria esmagar a sua cabeça. E isso, querido, Hollywood não conta, essas verdades Hollywood não conta. Deixa eu concluir. A história da arca não termina com água, ela termina com descanso. Noé não foi salvo porque era perfeito. Noé foi salvo porque achou graça. Os anjos que se rebelaram, que corromperam a criação, que tentaram impedir o plano da semente, onde estão aprisionados, como a Bíblia declara. Mas Cristo não está preso, Cristo reina. A arca venceu o dilúvio.
A arca venceu o dilúvio, a cruz venceu o juízo, a ressurreição venceu a morte, e o que Satanás tentou corromper, Deus redimiu. O que o inferno tentou destruir, a graça preservou. E assim como Noé esteve seguro dentro da arca, hoje nós estamos seguros em Cristo. Nenhuma gota de ira entrou na arca, nenhuma gota de condenação cai sobre quem está em Jesus. A porta foi fechada por Deus, o juízo foi revertido, a aliança foi estabelecida. E hoje, acima de toda autoridade, acima de anjo, principado, potestade, Cristo está entronizado à direita do Pai. Nós vivemos no descanso da graça, porque se você está em Cristo, você está na arca, e quem está na arca está seguro para sempre. Aleluia!